Teus velhos sapatos manchados de terra. Vinícius de Moraes. Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos manchados de terra. Dá-me o teu antigo paletó, sujo de ventos e chuvas. Dá-me o imemorial chapéu com que cobrias a tua paciência e os misteriosos papéis em que teus versos inscreveste. Meu pai, dá-me a tua pequena chave das grandes portas. Dá-me a tua lamparina de rolha, estranha bailarina das insônias. Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos. Eu sou Rodrigo Retka e esse aqui é o Arte Segunda. Seja bem-vindo e eu acho que você já percebeu que o nosso papo aqui hoje vai falar sobre pais. Bem, eu tenho uma relação meio conturbada com meu pai. Eu não posso dizer que minha relação é perfeita. Eu tenho uma boa relação com ele, a gente se dá muito bem, mas família é família. Cada família tem seus problemas, tem suas tretas. Mas eu sempre falo do meu pai com muito carinho, principalmente quando eu tô pensando em quanto ele influenciou a seguir os meus próprios sonhos, principalmente dentro do mundo da arte. Ele é marceneiro, mas ele sempre se viu muito como um artesão, esse homem que mexe com a madeira, que transforma a madeira, que cria, que traz a sua criatividade e que vive da sua criatividade. Então, de certa forma, quando eu estava na faculdade, ele sempre vinha com esse ímpeto de me ajudar. Ele não desenha assim, né, maravilhosamente bem, eu também não sou um grande desenhista, mas ele sempre dava dicas de desenho, ele sempre opinava sobre os meus trabalhos de arte, ele sempre foi um grande fã das minhas pinturas e esse entusiasmo com que ele olhava para minha arte, de certa forma, me incentivava a seguir, porque por mais que a gente tenha problemas com os nossos pais, a opinião deles é extremamente válida e importante na nossa construção, na nossa vida como um todo. A gente pode olhar muito para os trabalhos de artistas e ver essa influência. Se eu olho para o trabalho, por exemplo, de Lucien Pissarro, o trabalho dele carrega muito do próprio pai dele, do Camille Pissarro. Eles eram muito próximos, um apoiava o outro, sempre houve uma troca e uma maneira de um desenvolvimento mútuo ali entre eles, uma parceria de pai e filho. Obviamente, quando a gente pensa no mundo da arte, a gente sempre está pensando num mundo que sempre foi muito masculino, e essa questão do pai e das filhas, a gente também pode observar como muitas vezes a figura do pai acabava obscurecendo, né, ocultando a figura da filha, o talento da filha. Nem acho que isso daí aconteceu de uma maneira malévola quando a gente pensa no trabalho, por exemplo, da Katsushika Oei, filha do Katsushika Hokusai. O pai acabou se consagrando como um dos grandes pintores da história da arte japonesa e a filha, que tinha uma importância tão grande e muita relevância na época, tanto quanto o pai, acabou sendo meio que obscurecida por causa do mesmo sobrenome ali dentro dos livros de história da arte. Não, obviamente, apenas pelo fato do pai dela ser muito grande, mas também por um machismo inerente quando a gente pensa numa figura de homem, o pai, e a filha, né? A gente sempre tem uma questão hierárquica. Às vezes a gente consegue ver os filhos e os pais, os filhos homens, obviamente, e os pais ali no mesmo patamar, mas as filhas não são colocadas ali naquela altura. Ou então, ainda mais triste, como, por exemplo, a história do Tintoretto e da sua filha Marietta Robusti. A Marietta, ela trabalhava na oficina do Tintoretto, ela era uma das maiores ajudantes, entre muitas aspas, que o Tintoretto tinha, só que ela nunca ganhou os devidos louros pela sua própria produção artística. Tanto que a Marietta, ela morreu muito jovem, ela morreu com apenas 30 anos, e o pai, entre muitas aspas, nunca mais conseguiu produzir coisas tão boas por uma tristeza da ausência da filha? Ou será porque era a filha que produzia a maior parte das obras boas? Aliás, se você quiser saber sobre a história completa da Marietta, vai lá no Instagram, vanessaalves.art, eu vou deixar marcado aqui. A Vanessa, ela fez faculdade comigo e ela está fazendo uma série sobre mulheres na história da arte. Vale a pena conferir lá no Instagram. Eu acho que um dos exemplos mais lindos quando a gente tem pais e filhas dentro da história da arte é da Elisabeth Vigée-Lebrun e do seu pai, Louis Vigée. Porque o pai, ele foi um dos grandes incentivadores da produção artística da filha e ele meio que profetizou que a filha seria muito maior que ele, faria muito mais sucesso e seria uma grande artista na história da arte. Ela já era ali uma criança que trabalhava muito bem. Desde que a Marietta era pequenininha, o pai ficava em cima dela, incentivando, valorizando muito a produção da filha, ainda quanto criança mesmo, falando para ela seguir nesse caminho das artes, porque ele via ali
meio que uma menina prodígio. E não foram palavras ao vento, porque Elisabeth Vigée Lebrun acabou trabalhando dentro da corte francesa ali do século XVIII e alcançando grande prestígio ali, principalmente entre os monarcas e principalmente entre a Maria Antonieta em si. Eu trouxe aqui para a gente analisar duas visões sobre essa figura do pai, essa imagem do pai, esse simbólico da figura do pai nas nossas vidas. O primeiro deles é a figura do pai por Louise de Bourgeois. Na obra A Destruição do Pai de 1974, a Louise ela fala de uma maneira muito íntima sobre a própria relação dela com o pai dela, que era uma figura extremamente opressora, agressiva. Ele era abusivo não só com a Louise, mas com a mãe de Louise. Ele traía ela, inclusive, com a babá de Louise. Isso criou um trauma, um ressentimento muito grande nela, que a partir dos 12 anos ela começou a colocar no diário todo esse asco, todo esse rancor que ela tinha pela figura paterna. E na obra A Destruição do Pai, ela coloca essa figura do pai sobre uma mesa que também lembra uma cama, todo destroçado. É uma obra que tem uma carga orgânica, que traz ali uma carga horrível para dentro de uma instalação e que quer trazer toda essa sensação de agonia, tal como a própria Louise sentia dentro do seu lar com a figura do pai lá dentro. As crianças agarram o pai e o colocam na mesa, onde ele se torna comida. Eles o partem, o desmembram, comem ele. Então, ele foi liquidado, da mesma forma que liquidou os filhos. É impossível não lembrar da imagem de Cronos comendo seu filho, só que agora é o inverso, são esses filhos que devoram o pai. Se a gente parte para uma análise mais psicanalítica, a gente poderia até pensar que essa obra da Louise, ela fala sobre uma necessidade da presença do pai ou um ressentimento pela ausência dele em todos aqueles anos. E agora aquele comer se torna um jeito de ter o pai dentro de si, perto de si e para sempre. A escultura representa uma mesa e uma cama. É a mesa em que seu pai fez você sofrer e a cama onde você deita com seu marido, onde seus filhos nascem e onde você morrerá. Então tem esse apego psicanalítico aí muito forte e a Louise ela traz essa referência da cama e da mesa para lembrar que a babá dela, que era a amante do seu pai, usava inclusive a cama dentro da casa, né, enquanto a filha estava lá. Indo para o outro lado, para o outro extremo, a gente tem o trabalho do Escher e a sua relação com seu pai, o George Escher. O George ele era engenheiro civil e ele queria que seu filho seguisse a mesma carreira. Porém, o George filho, chamado aí também de moleque, ele não tinha uma conexão muito forte com matemática e nem tinha essa ambição dentro da engenharia. Então ele encontrou ali um meio do caminho, encontrou um meio termo e resolveu seguir arquitetura. Mas ali ainda no começo do curso de arquitetura, o Escher ele já desencantou com aquele universo. Ele tinha ali vários problemas dentro do universo da matemática. Sim, o Escher, aquele cara das ilusões de ótica, daqueles desenhos geometricamente perfeitos, ele tinha problemas com matemática. Então ele acabou mudando para o ramo das artes decorativas e focando principalmente nas artes gráficas, gravuras, xilogravuras, gravuras em metais. E aí que vem a obra do Escher que eu queria destacar. A primeira gravura que o Escher fez é um linóleo mostrando o pai dele. Só isso. Um linóleo extremamente simples, uma gravura extremamente simples, com poucas linhas, com um traço ainda infantil, com um traço que não é sofisticado, com um traço que é verdadeiro. Era uma obra que ele fez em agradecimento pelo pai, por todo o apoio, por todo o carinho, por toda a presença que o pai tinha na vida dele. Eu acho que aqui a gente sai desse campo do que está ali na obra de arte, mas entra no campo do que aquela obra de arte significou para o artista. Apesar dela estar ali entre os primeiros trabalhos do Escher, ele já trouxe essa devoção e esse carinho que ele tinha pela figura do pai e a importância da figura do pai para tudo que ele viria a ser. Eu acho que ali mostra bem aquela ideia do comecinho, né? Esse pai que dá a vida e que vai ajudando o filho a se desenvolver. A gente vai vendo os desdobramentos depois do que essa influência trouxe na vida do próprio Escher. E você? Me conta aí, como é a sua relação com seu pai ou como era a sua relação com o seu pai? Deixa aí nos comentários, quero saber que outros artistas que abordam essa questão da paternidade que você acha válida, que você acha interessante a gente debater aqui no canal também. Estamos aí chegando no Dia dos Pais de 2020. Me conta aí, o que esse pai significa para você? Um grande beijo e tchau, tchau!